Audiobook A Natureza da Realidade Pessoal, capítulo 7. A carne viva. Muitas vezes as pessoas exageram, esquecendo-se de que as ideias têm sua própria vitalidade. Essas pessoas fazem divisões onde basicamente não existe nenhuma. Elas consideram as ideias como propriedades completamente mentais, separadas de seu conceito de corpo. Acham que as ideias residem em sua cabeça. Quem, por exemplo, imagina que uma ideia esteja em seu cotovelo, joelho ou dedo do pé? Em geral, as pessoas acreditam que as ideias têm pouco a ver com a carne viva. A carne parece física e as ideias não. Os amantes do intelecto geralmente fazem uma separação desnecessária entre o mundo dos conceitos e o da carne. Embora seja verdade que o corpo é a materialização viva da ideia, também é verdade que essas ideias formam um corpo ativo, sensível e vivo. O corpo não é apenas uma ferramenta a ser usada, não é apenas um veículo para o espírito, é o espírito em carne. Basicamente, você lhe impõe suas ideias e afeta-lhe a saúde e o bem-estar por meio de suas crenças conscientes. O corpo, porém, é composto de átomos e moléculas vivas e sensíveis, que têm sua própria consciência viva na matéria e compõem as células que, por sua vez, se combinam para formar os órgãos. Os órgãos possuem a consciência combinada de cada uma das células que os compõem e, à sua maneira, percebem sua própria identidade. Eles têm um propósito, a função que exercem dentro do organismo como um todo. Esta cooperação de consciência persiste de modo que você tem uma consciência corporal que é vital e que luta para manter seu próprio equilíbrio e saúde. O material do corpo, portanto, não deve ser considerado como algum resultado metafísico, como uma forma gestalt, canal viva e sensível. Em outras palavras, seu corpo é composto de outras entidades vivas. Embora você organize esse material vivo, ele tem o seu próprio direito à realização e à existência. Você não é uma alma encerrada em barro inerte. A, entre aspas, casa de barro não se deteriora imediatamente quando você a deixa. Ela desintegra-se em seu próprio ritmo. Não é mais organizada por sua esfera de ação. A vida de seus átomos, de suas moléculas e células, é transformada em outras formas naturais de vida. Sua percepção é meramente aquilo de que você tem consciência. Mesmo os átomos e as moléculas têm sua própria visão clara e apreciam seu meio ambiente à sua própria maneira. O mesmo poder que move seu pensamento forma seu corpo. Não há diferença entre a energia que molda suas ideias e a energia que faz crescer uma flor, ou que cura seu dedo quando você o queima. A alma não existe separada da natureza. Ela não está fora da natureza. A natureza é a alma em carne, seja qual for sua materialização. A carne é tão espiritual como a alma, e a alma é tão natural como a carne. Em seus termos, o corpo é a alma viva. O corpo cura-se constantemente, o que significa que a alma na carne também cura a si mesmo. O corpo, em geral, está mais próximo da alma do que a mente, porque ele cresce automaticamente como as flores, confiando em sua natureza. Seção 631, 18 de dezembro de 1972. 21h37, segunda-feira. A existência física é valiosa por muitas razões, sendo uma delas o fato de a carne ser tão suscetível ao pensamento e, entretanto, resistente. O corpo possui suas diretrizes internas, de modo que a própria consciência do corpo, embora espelhando suas imagens negativas às vezes, luta automaticamente contra elas. Você precisa lembrar-se de que habita uma estrutura natural, o que significa que seus pensamentos são tão naturais, digamos, quanto os cachos de seus cabelos. No que pode parecer-lhe uma estranha analogia, compararei, pois eles são vivos, sempre presentes, responsivos e possuem seus próprios tipos de mobilidade. Estou falando dos vírus. Fisicamente falando,
Pelo menos os pensamentos são acionados quimicamente e viajam através do corpo universal como os vírus viajam através de sua forma temporal. Os pensamentos interagem com o corpo e tornam-se parte dele como fazem os vírus. Alguns vírus têm grande valor terapêutico. O corpo físico geralmente derruba suas próprias barreiras diante deles, sabendo que eles neutralizam alguns que não são benéficos no momento. Os assim chamados vírus nocivos estão sempre presentes no corpo, mas só muito raramente você fica vulnerável a uma pequena porcentagem deles, embora ao tempo todo carregue dentro de si traços dos vírus mais mortais. Os próprios vírus passam por transformações completamente insuspeitadas pela medicina. Se um vírus desaparece e outro é encontrado, nunca suspeitam de que o primeiro pode ter se transformado no segundo, e contudo, por meio de certas alterações de um caráter muito natural, isso acontece. Assim, os vírus podem ser benéficos ou mortais, segundo a condição, o estado e as necessidades do corpo em determinado momento. É sabido que uma doença pode em geral curar outra. Às vezes, sem qualquer interferência externa, uma pessoa passa de uma doença grave para uma série de outras menos graves, que aparentemente não têm qualquer relação com o problema original. Agora, no contexto do aprendizado usual do Ocidente e com a introdução de drogas modernas, vocês estão mais ou menos em um dilema. O corpo sabe como lidar com as drogas, entre aspas, naturais, que vêm diretamente da terra, sejam moídas ou fervidas, picadas ou preparadas no vapor. Inúmeras drogas, entre aspas, manufaturadas, sendo desconhecidas da estrutura inata do corpo, podem fazê-lo desenvolver fortes mecanismos de defesa. Esses mecanismos geralmente agem diretamente contra a droga e não contra a doença em si, o que significa que você precisa depois usar uma outra droga para neutralizar aquela que acabou de tomar. Não estou sugerindo que não consulte médicos nem que não tome remédios dessa natureza, desde que acredite na estrutura da medicina que o mundo ocidental desenvolveu. O corpo humano está condicionado a ela pelo uso desses medicamentos desde o nascimento. Há muitas vítimas, mas esse é um sistema que vocês escolheram e suas ideias ainda formam sua realidade. Ninguém morre sem ter tomado a decisão de fazê-lo. Nenhuma doença é aceita cegamente. Simplificando, os seus pensamentos podem ser considerados como vírus invisíveis, portadores, centelhas que iniciam reações não apenas dentro do corpo, mas em todo o sistema físico como vocês o conhecem. Seus pensamentos são tão naturais quanto as células de seu corpo e também tão reais quanto elas. Eles interagem uns com outros, assim como os vírus. Enquanto estiver nesta realidade, não haverá divisão entre o mental, o espiritual e o físico. Se você achar que há, é porque não compreende suficientemente a espiritualidade da carne ou a realidade física de seus pensamentos. Como afirmei, as ideias são tão reais como qualquer porção do corpo. Elas são tanto uma parte da natureza como os sentimentos, mas se for estabelecida uma divisão arbitrária, considerando os pensamentos mentais separados do físico, então seu corpo poderá refletir mais verdadeiramente o seu ser do que os pensamentos. No funcionamento espontâneo do corpo, você vê a fácil mobilidade da alma, ou entre aspas, fluir com aquilo que sou, que é uma indicação da liberdade interior da alma, mas também de um senso inato de direção. Todas as porções da realidade do corpo são versões, na carne, da realidade da alma, assim como todos os segmentos do universo exterior espelham um universo interior. O último é tão vivo, natural e variável quanto o mundo exterior. Os fenômenos psíquicos são apenas uma porção do que é a natureza, e todas as realidades são naturais. Em outros termos, as aparências são extensões e variações do princípio do crescimento, que é muito óbvio em sua realidade diária. Esse crescimento é uma manifestação natural
que floresce dentro de sua área particular de realidade, observável por seus sentidos. Repito que existem outras manifestações puramente naturais desse princípio. Algumas podem ser vislumbradas apenas em forma distorcida, devido a outras condições naturais, entre aspas, que você não pode perceber. As aparências envolvem-no em um rico crescimento e desenvolvimento psicológico, presente, mas não observável. Em seu terreno familiar, qualquer tipo de existência acontece dentro do contexto da natureza, e a natureza inclui a alma. Sua definição de natureza simplesmente tem sido muito limitadora. É natural viver após a morte e é natural devolver o corpo à terra, então, para formar um outro. É natural seus pensamentos serem tão rápidos, sensíveis e vivos quanto os vírus. É natural que vocês tenham eus prováveis, bem como existências reencarnatórias. Quando você considera as ideias como mentais e separadas da natureza, sente-se separado da própria natureza. Quando imagina a vida após a morte como uma condição não natural ou sobrenatural, sente-se separado, excluído e confuso. Você precisa tentar entender que há diferentes tipos de natureza dentro da natureza, e a última, em letra maiúscula, sua vida física. Sua natureza humana é, usando seus termos, dependente de um tempo em que você não era ou existia. E preciso que vocês entendam que não ser ou existir, nesta conotação, é uma coisa tão natural como ser fisicamente. Sua existência antes e depois da morte é tanto quanto a vida presente um fenômeno normal. Seção 632, janeiro de 1973, 21 horas, segunda-feira. Como a maioria de vocês sabe, os átomos que compõem suas células, assim como as próprias células, morrem e são substituídos constantemente. A matéria dos órgãos internos muda e ainda assim ele sempre retém sua forma. Sua identidade permanece intacta. Assim, sua identidade está assegurada em meio a todos esses nascimentos e mortes, dos quais seu eu consciente não tem conhecimento. A memória de todas essas experiências é retida. Cada célula lembra-se de seu passado, embora todas as suas partes tenham sido e estejam sendo continuamente substituídas. Assim como suas células têm suas próprias lembranças, também a mente consciente tem um tipo mais evidente de memória. Seus pensamentos conscientes agem como alavancas, ativando ambos os tipos de memória. Dentro de seu ser físico, portanto, cada evento passado, alegre, expansivo, traumático e trágico, fica indelevelmente escrito. Em sua linguagem, isto é, seu material de trabalho, a lembrança de seu ser físico, desde o tempo de sua concepção em forma corpórea. Há, em sua memória, as mais complexas organizações e estruturas associativas, que existem tanto nas profundezas de sua estrutura celular como nas mais altos desígnios de sua atividade consciente. Comparei anteriormente seus pensamentos a vírus, na última sessão. Pense neles agora como células vivas eletromagnéticas, diferentes das células físicas de seu corpo, apenas na natureza de sua manifestação. Seus pensamentos dirigem o funcionamento geral das células do corpo, mesmo que você não saiba conscientemente como essas células operam. Esse trabalho é inconsciente. Cada célula física é, à sua maneira, um cérebro em miniatura, com memória de todas as suas experiências pessoais e de sua relação com outras células e com o corpo como um todo. Em sua linguagem, isto significa que cada célula opera dentro de um quadro inato de toda a história do corpo, passado, presente e futura. Ora, este quadro está sempre mudando e é móvel. Uma alteração em uma única célula é instantaneamente observada pela consciência do corpo, a consciência conjunta das células, e o efeito futuro é percebido.
Esta informação é usada juntamente com todos os outros dados, sendo feita uma projeção. A projeção do corpo é então avaliada em mais níveis do que me é possível explicar. Resumindo, o quadro é mostrado na arena invisível onde a carne e o espírito se encontram. Esta arena não é um lugar, naturalmente, mas um estado interior de consciência gestáltica. O estado é causado por certas interações que ocorrem profundamente dentro do corpo. Formam-se estruturas magnéticas. Elas são criadas em um nível físico por certas ativações dos nervos, nos quais os padrões normais são transpostos, por assim dizer, e formam-se imagens. Os nervos e as estruturas celulares tiram retratos em suas extremidades, que são reunidos e usados para formar o retrato maior da condição do corpo. Estas não são imagens como vocês imaginam, mas informações altamente codificadas impressas eletromagneticamente que não aparecem como imagens ao olho físico. De qualquer forma, elas não podem ser percebidas a não ser pelo corpo. Este processo, porém, é tão superior a qualquer coisa que vocês conhecem que o corpo realmente tira retratos pré-cognitivos de suas condições futuras, como se a situação do corpo fosse no momento projetada no futuro. Este quadro profético é então confrontado com dois modelos. Primeiro é comparado com o padrão ideal de saúde do corpo em seu caso individual, sua maior realização. Depois é comparado com a imagem do corpo enviada pelo eu consciente. Correlações instantâneas acontecem. Em uma estrutura organizacional que certamente seria invejada pelas empresas da mais avançada tecnologia, há um intercâmbio de comunicações extremamente rápido. O corpo realiza todas as mudanças necessárias para alinhar as duas imagens com a condição atual do corpo. De certa forma, há um equilíbrio embutido. O corpo é tão sensível ao pensamento consciente que tem seu próprio sistema inato de autopreservação e sua própria imagem de realização. Digamos que, aos 4 anos de idade, você tenha sido gravemente ferido. Houve um acidente às 3h20 da tarde, nevada. Sua mãe estava assando um peru. Imagine que você queimou a mão gravemente. Embora o tecido da mão tivesse sido completamente substituído quando você chegou aos 27 anos, por exemplo. A identidade dentro de cada uma das células presentes lembra-se daquele ferimento. Várias outras coisas lhe aconteceram em diferentes tardes na mesma hora, tanto antes como depois daquele acidente. As células de sua mão contêm lembranças que sua mente consciente ficaria maravilhada ao contemplar. Lembre-se, contudo, que as células da sua mão de 27 anos de idade não são, de qualquer modo físico, as mesmas células que vivenciaram quaisquer desses eventos. Em algum subsolo da sensação, porém, as evidências de estímulos e reações experimentadas e enterradas durante aquelas inúmeras passadas, entre aspas, tardes, ainda existem. Algumas dessas lembranças certamente serão revividas, afetando o que você pensa que é sua experiência atual aos 27 anos. Seus pensamentos conscientes e seus hábitos regulam quais deles se misturarão ao redemoinho do presente. Você conscientemente dá os sinais para a reação, não é o contrário. Os eventos passados não se intrometem desta forma, a não ser que sejam convocados por expectativas e pensamentos conscientes que existem em sua mente. Essas lembranças inconscientes serão ativadas de acordo com suas crenças atuais. Você será reabastecido e renovado quando seus pensamentos motivarem sensações e eventos físicos prazerosos, ou ficará deprimido ao trazer à consciência experiências passadas desagradáveis com o corpo. Às vezes, naturalmente, ambos podem ser altamente benéficos. Uma percepção consciente de perigo, por exemplo, convocará todas as informações sobre situações semelhantes, de modo que o corpo possa lidar com o perigo imediatamente, a partir de seu vasto banco de lembranças vivas.
Pensamentos desagradáveis constantes, porém, colocam o corpo em um estado de desordem que é, entre aspas, irrealistas e, por sua vez, força-o a reativar esses velhos padrões. A carne viva é bem ciente de certos fatos que lhe escapam em um nível consciente. Ela sabe que morre e renasce constantemente e ainda se preserva. Eu uso os termos morre e renasce porque fazem sentido para vocês, mas não para o corpo. O corpo, embora seja sempre ele mesmo, vem e vai. Ele não se sente diminuído quando uma célula morre, pois ele também está no processo de formar uma nova. Por um momento, pense em seu corpo como uma grande célula no momento de sua constituição. Você, o eu maior, tem muitos corpos, cada um transformando-se no outro quando um morre e renasce. Contudo, você, com V maiúsculo, também sua identidade e sua memória, assim como a menor de todas as células de seu corpo, isto é, simplesmente uma analogia, mas explicará o conceito de seu corpo, pois como um todo ele sabe que quem morre, como agora o fazem suas porções, mas ele também está consciente de sua futura transformação. Dentro desta estrutura, ele protege e mantém sua própria estabilidade e sobrevivência. Em um nível de seu ser existe um campo comum onde a consciência corporal se mistura à consciência mais elevada da qual emana sua própria identidade. Esta é a área de seu ser onde se encontram alma e corpo, tanto no tempo como fora dele. Como você tem consciência de ser, forma sua realidade física por meio do pensamento consciente. Sei que estou sempre me repetindo quando faço esta afirmação, mas é preciso lembrar-lhe de que não está à mercê de eventos inconscientes. Você tem a sabedoria inata do corpo por trás de si e ela sempre tentará corrigir seus erros. Estas sugestões aparecerão de modos variados, algumas muito físicas para sua maneira de pensar e outras por outros meios. O corpo pode começar a desejar certos alimentos, por exemplo, ou ar puro ou exercícios físicos. Esses são apenas exemplos e mais tarde serei mais específico. Você pode ter sonhos, recomendo-lhe que se mova nesta ou naquela direção, ou apontando as áreas em que precisa fazer correções. Geralmente esses sonhos provocam mudanças de comportamento. Lembre-se ou não deles pela manhã. Você pode solicitar sonhos nos quais receba orientações adequadas e os terá. Se por um lado você pede, mas por outro não acredita na natureza terapêutica dos sonhos, pode causar um curto-circuito nessa atividade. Nesse caso, você não estará sendo honesto com os conteúdos de sua mente consciente. Pelo contrário, estará dizendo: terei um sonho para ajudar-me, mas não acredito que possa ter tal sonho. Em todos os casos, quando você está preocupado com sua saúde, há uma escolha de direções. A carne viva é sua e a materialização de sua alma é através do tempo. A alma lhe fornecerá as respostas que pedir. No próximo capítulo, começaremos a tratar dos métodos que podem ser usados para revigorar e curar o corpo e que o ajudarão a despertar dentro da forma física as lembranças e experiências que lhe sejam mais vantajosas. Para melhores resultados, você precisa lembrar-se de que as ideias são tão vivas quanto as células de sua mão. Fim do capítulo. Este foi um capítulo de transição. Faremos um pequeno intervalo e você poderá receber o início do próximo capítulo ou material pessoal, como preferir. Respondemos a 7. Vamos ao pessoal então, eu acho. 22h40. Durante o intervalo, Jane recebeu alguns insights de Seth sobre o que apareceria no capítulo 8. Por exemplo, quando os bons pensamentos da vida atual de uma pessoa são ativados, atraem pensamentos idênticos de suas personalidades reencarnatórias. Essa é uma ideia muito interessante, além do fato de ser um conforto para mim. Não me lembro de Seth ter apresentado os conceitos dessa forma antes. Uma nota acrescentada posteriormente, mas como as coisas se desenvolveram, ele não começou a mencionar o assunto até o capítulo 10.
Como sempre acontece, o material, entre aspas, pessoal que se seguiu tem explicações gerais muito boas, e Jane decidiu usá-lo na aula de ESP para mostrar certos pontos. Terminamos às 23h26. Quando ela leu a primeira página desta sessão, depois que eu a havia datilografado, Jane disse: "Parece que distorci aquela parte sobre os átomos, entre aspas, morrerem. Não acho que deva ser feito dessa forma. Seth deve ter muito a acrescentar sobre isso. Tudo de que me lembro é que a matéria não pode ser criada nem destruída, e essas partículas que se separam dos átomos e são liberadas como radiação não morrem, tanto quanto sei, embora possam evoluir. Em nossa realidade, a primeira lei da termodinâmica diz que a energia, matéria, pode ser mudada de uma forma para outra, mas não pode ser criada nem destruída, embora uma mudança química resulte em uma nova substância. O peso total dos ingredientes envolvidos permanece praticamente o mesmo. Nessas reações comuns, a quantidade de matéria convertida em calor é infinitesimal em termos matemáticos. Einstein revelou que a massa e a energia são equivalentes. Quando uma é destruída, a outra é criada. Estamos interessados nesse material desde que Seth se referiu às, entre aspas, mortes dos átomos e das moléculas na seção 625, capítulo 5. Mas não pedimos-lhes mais detalhes, porque o assunto está um tanto fora do escopo neste livro. Na física, por exemplo, sabe-se que o próton, uma partícula elementar do núcleo atômico, tem uma vida excepcionalmente longa em anos, o número 1 segundo de 24 ou mais zeros. Quando Seth terminar a realidade pessoal, planejamos pedir-lhe que reconcilie esses dados de nosso mundo com as suposições básicas ou concordâncias básicas em sua própria realidade. Ao mesmo tempo, Jane e eu lemos estes dias que físicos estão começando a questionar a imutabilidade de tais leis rígidas, como as que se aplicam à termodinâmica, à causalidade, etc., dizendo que ou elas estão erradas, afinal de contas, ou precisam ser modificadas. Os que desejarem poderão ver as discussões de Seth sobre os valores eletromagnéticos internos, sonoros e da luz na seção 625, a qual nos referimos anteriormente, assim como seu material sobre unidades de II, energia eletromagnética, no capítulo 20 do livro Seth Speaks, aqui no Brasil traduzido como Seth Fala, a eterna validade da alma.